Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica em um ano, estamos lendo o livro de Números. Hoje nós vamos ler apenas um capítulo, o capítulo 7. Vamos lá? Números capítulo 7. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o santificou, e todos os seus utensílios, e também o altar, e todos os seus utensílios, e os ungiu e os santificou, que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, e os que foram príncipes das tribos, que estavam sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes, um carro e para cada um boi, e os trouxeram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma-os deles, e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os dará aos levitas, e cada qual segundo o seu ministério. Assim, Moisés tomou os carros e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, e o levaram aos ombros. E ofereceram os príncipes para a consagração do altar no dia em que foi ungido. Ofereceram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual em seu dia, para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia ofereceu a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, e um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, fez a sua oferta a Natanael, filho de Zuar, príncipe de Issacar. E pela sua oferta ofereceu um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado. E para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário,
ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No 5º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a expiação de pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selutiel, filho de Zurizadai. No 6º dia, ofereceu ao príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a expiação de pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata, o peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação de pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9º, ofereceu ao príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheias de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 carneiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai.
No dia 10º, ofereceu o príncipe dos filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassado com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, de 10 ciclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado. E para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta é a consagração do altar, feita pelos príncipes de Israel no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de ouro. Cada prato de prata de 130 ciclos e cada bacia de 70. Toda a prata dos utensílios foi 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 12 taças de ouro cheias de incenso, cada taça de 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das taças foi de 120 ciclos. Todos os bois para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros, 12 cordeiros de um ano, com a sua oferta de manjares, e 12 bodes para expiação do pecado. E todos os bois para sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, e os bodes 60, e os cordeiros de um ano 60. Esta é a consagração do altar depois que foi ungido. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim como ele falava. Concluímos assim a nossa leitura de hoje, apenas um capítulo, capítulo 7. Eu posso orar por você? Feche os seus olhos. Você tem alguma causa? Traz agora a sua mente, que eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, primeiro eu te dou graças, Senhor, pelo dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela tua infinita bondade e amor. Senhor, eu te apresento agora cada causa impossível de cada um dos teus filhos que está orando comigo neste momento. Eu te apresento cada um deles, cada alma, Senhor, cada vida que tem separado um tempo para ouvir a tua doce voz. Senhor, em nome de Jesus, vai tirando todo impedimento, vai tirando, Senhor Jesus, todo bloqueio nos ouvidos, vai tirando, Senhor Jesus, toda dureza de coração. Em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, possa entrar nos lares, que a tua palavra possa entrar no coração, na mente humana, gerando transformação. Nós temos lido, Senhor, o quanto o povo de Israel, assim que concluiu a conclusão do tabernáculo, eles foram obedientes ao Senhor e fizeram sacrifícios e fizeram as ofertas, tudo quanto o Senhor havia lhes pedido. Senhor, em nome de Jesus, como é difícil ser obediente, ensina-nos a ser obedientes a Ti, Pai, todos os dias das nossas vidas, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém e amém. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Escreve aqui nos comentários qual é o seu pedido de oração, eu vou orar por você. Beijos, Deus abençoe, tchau, tchau!